Olá! Hoje me atrasei bastante, as lives são às 10h30, mas como a maioria que me acompanha é por registro que fica na postagem, eu só digo que não tive como começar antes. Sinto muito se alguém estava na expectativa do horário marcado. Hoje eu queria conversar um pouco sobre o controle. É algo que muitas vezes a gente mal percebe, a gente chama de outros nomes. Muitas vezes também é difícil compreender como o controle pode ser causa de sofrimento, de adoecimento. Então eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Sejam bem-vindos, quem estiver entrando. Eu sou Alexandre, médico, gastroenterologista. Tenho trazido um pouco sobre minhas práticas de terapia integrativa, sempre com um olhar biológico, sempre com um olhar para a medicina, aquilo que é a minha base e que eu sou apaixonado. Existe uma diferença, eu vou trazer um pouco dos conceitos também de meditação de plena atenção, sobre controle e segurança. Muitas vezes a gente acredita que para ter segurança precisamos estar no controle. É até um pouco paradoxal, né? Como ter segurança sem ter controle? É aquela imagem de a gente estar à beira de um abismo e qual é a segurança que a gente tem para pular? O abismo é exatamente isso, é a fronteira da nossa mente com o presente. Afinal, à nossa frente existe o presente, aquilo que está o tempo todo, mas aquilo que a gente enxerga não é o presente. É talvez um momento antes de tudo aquilo que a nosso cérebro, a nossa mente consegue formar sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente percebe. E muito daquilo que a gente vê, que a gente percebe, ele é construído baseado em experiências, em conceitos. Então, se eu olho para um objeto como esse daqui e eu não conheço, eu não vou ter um conceito sobre esse objeto. Se eu vejo talvez de uma tribo indígena que nunca tive contato com isso, talvez eu vá apenas conseguir descrever o formato, a textura, a cor. O conceito vem baseado de uma experiência. Nesse caso, uma experiência de utilização. Para que serve, como funciona. E a partir disso, então, eu já consigo olhar e dizer, não, isso aqui é um mouse. Né? De uma forma muito espontânea. O abismo, então, é essa barreira entre aquilo que eu tenho de conceito e aquilo que é. E realmente, como ter segurança dentro desse abismo de algo que eu não conheço? Como ter segurança dentro daquilo que não me é palpável? O presente não é palpável. A gente pode achar que ele é, mas ele não é. Palpável é aquilo que está no nosso corpo. A partir das nossas sensações, dá-nos a impressão de ser palpável a realidade. Mas, de fato, a realidade ela é algo que não nos é alcançável. Não está no nosso controle. Podemos ainda acreditar que está, mas não está. Talvez, inclusive, deixa eu só olhar aqui minha conexão, por favor. Talvez, inclusive, achamos que estamos no controle, estamos nessa segurança, estamos palpando o presente e projetando um futuro. Aliás, a gente pode dizer, não, Alexandre, como eu não tenho sabendo o que é o presente? Se eu estou te vendo aqui à sua frente, a gente está conversando, ou então no meu dia eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Isso não é o presente. Isso é uma construção da sua mente sobre aquilo que vai acontecer. Mas você não sabe de fato o que vai acontecer. Você não sabe o que eu estou falando. Só que é tão rápido esse nosso cérebro, o poder das nossas sensações, que dá a impressão, talvez um ajuste que o cérebro encontrou, para que aquilo que eu acabei de escutar, acabei de ver, dá a impressão de ser o presente.
Mas o presente é logo depois daquilo que eu captei. Não é exatamente aquilo que eu captei. Não é exatamente aquilo que eu estou falando. Ele antecipa. E na nossa necessidade de antecipar, ou seja, de alcançar esse presente, a gente antecipa o presente. De alguma forma, acaba que essa antecipação é nem viver esse presente. Mas como, Alexandre? Aonde você quer chegar? O que isso tem a ver com sofrimento, com adoecimento, com sintomas? Bom, a gente já construiu algumas outras vezes, e eu acho bacana a gente conversar de novo, que existe uma mente, uma parte do nosso cérebro que alcançamos uma construção de comunicação com o externo, que é exatamente esse que eu estou utilizando, que você está utilizando também. É um prazer também, amigão, Vanderlei. Obrigado pela sua participação. É sempre muito importante ela. E existe uma mente que referencia as nossas questões internas, a nossa experiência interna. Então, para a experiência interna, a gente utiliza de um nível de cérebro que elabora, planeja, ele trabalha com o concreto. É tudo muito linear, é cartesiano, ele é construído, ele é palpável. Então, de fato, por isso, acreditamos que, se estamos utilizando só esse nível cerebral, que o presente ele é palpável. Porque esse nível de cérebro ele realmente trabalha com essas construções, construções sinápticas, construções neuronais. Uma comunicação entre um neurônio e outro, uma comunicação e outra. Então ela dá essa estrutura, essa impressão de tudo estar muito bem estruturado, tudo está na sua caixinha. Aliás, quando a gente olha para o universo, para as estrelas, nos parece que está tudo ali certinho, tudo ali fixo, rígido, parado. Ou um certo movimento, mas que eu alcanço. E quando a gente trabalha com esse nível de cérebro único exclusivamente, a gente trabalha com esse nível de mente que delimita, limita a experiência, limita a percepção. Quando a gente vai ali para o meio interno, a gente fecha os olhos, caramba, peraí, aqui internamente não tem limite de nada. Aqui internamente não existe esse concreto. Quando eu sonho, eu posso tudo. Quando eu sinto, não me parece ter limites. Quando eu vivo uma emoção intensamente, talvez pessoas mais emocionais sabem dizer isso com mais propriedade do que outros mais racionais. Não tem limites, é uma sensação realmente de perda de limites, de talvez até uma sensação de morte, porque a emoção expande para desfragmentar, desconstruir, desestruturar essas estruturas, esses limites que construímos. Então trazemos ao olhar da biodecodificação, a gente traz uma forma didática de falar desse inconsciente de 3 conceitos básicos, que a gente chama de miragens da realidade a partir do nosso inconsciente. A primeira miragem eu já citei. O futuro, o presente, o passado, ele é vivido nesse instante. Não existe outro instante. Aqui pode dizer que existe esse instante. Presente, passado, presente, passado. Aqui dentro, tudo é vivido como agora. Se eu penso, caramba, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, e isso me traz uma angústia, eu estou vivendo lá a 1h30, quando começa o meu trabalho, agora, exatamente agora. E eu estou vivendo ela a partir do quê? Do meu conceito construído? Não, a partir das minhas emoções, das minhas sensações, dos sentimentos gerados a partir dessa evocação. O outro e eu não tem diferença alguma para esse meu viver interno. Eu posso olhar para uma televisão, me emocionar com um filme, eu posso viver um videogame 3D como se eu estivesse numa montanha-russa. Então, o outro, o virtual, o simbólico e o real é tudo vivido como real.
Não existe diferença. Então, essas são as construções internas do nosso inconsciente. Ele não tem limites, ele trabalha o eu e o outro igual, ele trabalha o simbológico, o virtual e o real, como tudo real. E aí, muitas das vezes, existe o que estabelece o nosso conflito. Esse conflito pode muitas vezes gerar um sintoma. Então, o conflito o que é, basicamente? É aquilo quando essa experiência inconsciente interna, a partir das minhas percepções sensoriais, não está de acordo com a minha construção que trabalha com o externo, que são limitados, que são construídos, que são conceitos. Conceitos estabelecem valores, valores estabelecem crenças. Então, sendo do que aquela minha experiência, naquele momento, eu vivo uma experiência interna que não condiz com os meus valores ou com as minhas crenças, o inconsciente e o consciente começam a batalhar, entrar em choque, um conflito. Quando ele é vivido em isolamento, ou seja, como eu não consigo expressar, compartilhar, comunicar aquilo que é gerado, quando ele é me pego de surpresa, que eu me sinto sem apoio, sem ninguém, quando ele é vivido no momento instantâneo, então, muitas das vezes, ele pode biologizar este conflito. Biologizar significa ir para o nosso nível celular, deixar de ficar no nível mental, psíquico e gerar sintomas. Sintomas físicos. Uma dor, uma cefaleia, uma tensão muscular, ou em níveis mais profundos, mais estruturados, muitas das vezes pode realmente gerar adoecimentos físicos, doenças que a gente chama. Então, acaba que quando existe esse meio de adaptação, esse conflito, acabamos acreditando que o meio realmente para encontrar uma solução é o controle. O controle sobre aquilo que a gente sente, o controle sobre o nosso sintoma, o controle sobre a doença. Então a gente volta de novo para aquela imagem do abismo. Que controle é esse que temos? Ao adoecermos, hoje eu acho muito difícil olhar para uma doença e ir além, muito mais além do que o ser humano, mas ir para aquilo que traz sentido para ele. Afinal, nada é vivido sem uma experiência. Então, tudo que a gente busca, busca sentido. Então, em algum nível, em algum grau, em algum estado, o nosso adoecimento, o nosso sintoma é uma metáfora do que estamos vivendo. E talvez seja a arte aí, a arte de compreender essa metáfora desse conflito entre os valores, as crenças e a experiência interior que não traz esses limites. Então, como, Alexandre? Como ter segurança frente a um abismo que eu não sei o que vai ser ali para frente? Eu não sei o que vai acontecer. A primeira coisa que eu posso dizer é, eu também não sei. Aliás, eu sou humano como você que está aqui à minha frente me escutando, que talvez em algum momento escute. Vivo as mesmas emoções que você. A única coisa que eu posso dizer é que a gente pode olhar, perceber, encontrar respostas que não estão nesse externo, que não estão nessa imagem construída do presente. É talvez um processo realmente de uma desconstrução dessas estruturas. O adoecer nos traz impacto muito intenso para olhar de novo para dentro.
acho pouco provável que hoje alguém vá buscar ajuda acreditando piamente que é uma medicação que vai resolver. Acreditando piamente que aquele médico ali na sua frente que vai trazer a solução. Talvez alguém ainda viva nesse mágico, mas a maioria das pessoas não. Principalmente hoje que tem tantas informações, tantos conceitos, tem o Google à nossa disposição, que a gente já chega no outro, já chega no médico cheio de desconfianças. E que bom essas desconfianças. Mas em algum momento você vai precisar estabelecer uma confiança com esse médico, com esse terapeuta, com um profissional de saúde, que você está buscando uma ajuda. E aonde se estabelece essa confiança se você não está no controle? E se em algum nível o outro não está no controle também? Então, realmente é uma desconfiança. Uma desconfiança mútua. Eu olho para mim, se eu não estou no controle, eu não posso confiar. Eu olho para o outro, se o outro não sabe tudo, eu também não posso confiar. Como estabelecer uma comunicação? E aí realmente é um desafio para todos nós. Sabe, a pandemia me colocou muito, eu cresci muito com essa pandemia. Sou grato de estar aqui ainda, podendo viver essa experiência. Sou grato por poder ainda estar aqui me desenvolvendo. Mas a pandemia, para mim, escancarou a morte. E em algum nível, desde que a gente já nasce sabendo que a gente vai morrer. Isso é um fato que é inquestionável, incontestável para todos nós. Não se baseia em crenças, nem em valores, nem em conceitos religiosos, políticos, intelectuais, filosóficos, sociológicos. Não, a gente pode usar de todas as artimanhas, todos os artifícios que o ser humano está buscando para explicar a vida. Mas a morte está aí, escancarada a todos nós. E para mim doeu muito. Lógico que eu já sabia que a morte existia. Talvez um dos movimentos internos de buscar a medicina seja isso. Talvez combater a morte. Hoje eu estou desistindo disso. O fato é que ela me trouxe a total forma de eu não poder mais fugir de olhar que esse corpo é finito. Além disso, ela me traz um total e certeza de que não estou no controle. Esse vírus é danado. A gente hoje, que bom que a tecnologia, que bom que nos avançamos e hoje a gente sabe cuidar melhor das infecções. Mas todos nós tivemos experiências surpreendentes de que não temos essa solução mágica ou solução matemática para definir você está em risco, você não está. Você está em risco, você não está. Quantas experiências de família já me compartilharam de que, olha, Alexandre, minha avó de 87 anos quase não teve nada com a infecção. Meu filhinho quase não sentiu nada. Mas eu, com 40 anos, atleta, se alimentando saudável, tive uma infecção daquelas. Caramba, eu não tenho resposta para isso. Como é que eu faço? Como eu vou ter segurança frente a essa pandemia? Eu não estou no controle. A pandemia nos escancarou que o nosso nível lógico não é sozinho a solução para lidar com a pandemia. Se ele sozinho fosse, as vacinas, o tratamento precoce, as hospitalizações, as medicações, tudo que até agora a gente tem, daria realmente a segurança de que ali os problemas da pandemia estavam resolvidos. Mas não, ela escancara dizendo não tem como ter controle. Sobre esse vírus não tem como. Talvez um dia descobriremos como lidar com ele, mas até o momento não tem. E se eu não me sinto seguro, eu adoeço. Se eu não adoeço pelo vírus, eu adoeço de alguma forma.
pois a falta da segurança me coloca sob um estresse terrível de não ter palpável, de precisar estar em alerta o tempo todo. Então, como lidar com tudo isso? E o que de fato, então, a gente está falando quando a gente adoece? Relembre mais uma vez. Todos nós vamos morrer. Eu tinha um professor muito querido, que ele já partiu daqui. Ele era o meu professor de UTI, na minha formação de clínica. Ele trabalhava também como professor de bioética pra gente. E ele dizia assim, eu no afã da minha residência de clínica, acabando de sair recém-formado, louco para combater a morte, para impedir que as pessoas adoecessem, impedir que as pessoas sofressem, lá naquela UTI, batalhando com todos os conhecimentos que eu poderia ter. Aí teve uma vez que eu estava com uma senhorinha de, acho que tinha 90 e poucos anos, ela chegou já no pronto-socorro, eu estava de plantão já em parada cardíaca. E o filho desesperado trouxe a sua mãe, e eu nem quis saber, já fechei logo o centro de emergência ali e começamos a fazer a reanimação. E reanimamos e consegui. O coração dela voltou a bater, mas lógico, depois de todo aquele estresse, ela precisou ser entubada, ficar sedada. E aí, ao longo do dia, eu batalhando para aquela pressão ficar, sobreviver, para aquele coração continuar batendo, a pressão ficar estável, os níveis ali dos eletrólitos, dos sais minerais estarem todos controlados. Quebrei 3 ou 4 costelas dela durante a reanimação. Ela não estava respirando, mas o aparelho estava mantendo a oxigenação dos pulmões dela. Mas não estava conseguindo manter. Aí até que esse professor passou a visita com a gente, ele passava em todos os leitos, e aí ele falou assim para mim, Alexandre, o importante é que ela vá com todos os exames normais. E aí eu parei, refleti e falei, estou indo além do limite. Eu não estou nesse controle. Sim, é minha responsabilidade oferecer o máximo que eu puder. Mas qual é esse limite? Afinal, ela tem 92 anos. Até onde eu estou respeitando a dignidade desse ser? Até onde eu estou fornecendo o bem-estar para esse ser? Então, precisamos relembrar disso. Quando estamos doentes, ou então quando estamos passando por alguma crise, ou quando passamos por um problema emocional, quanto estamos olhando para o externo, querendo resolver todos os problemas? Não, é isso, é o meu marido que é o meu problema, é o carro novo que eu não tenho, ou então é a minha dívida financeira que me angustia, ou então é essa rotina massificante do meu trabalho que me adoece. Ou isso é consequência? Consequência das insatisfações internas que não estão sendo atendidas e que você repete o padrão daquilo que você aprendeu, sem nem parar para refletir o que faz sentido para você. De fato, quando entramos neste conflito, o conflito entre aquilo que é externo, que eu limito, que eu traço crenças, valores, determinações, com aquilo que diz respeito às minhas necessidades internas, que não tem limites, que não tem diferença entre eu e você. As minhas necessidades podem ser totalmente virtuais, simbológicas, como elas podem ser palpáveis, como querer ser acariciado. Se isso não bate, eu me adoeço. Se isso não bate, se eu não comunico minha consciência com o meu inconsciente, eu anulo dentro desse controle, talvez um dos pontos mais essenciais, que vai manter a gente insatisfeito, vai manter a gente
buscando, buscando e talvez adoecendo e adoecendo. É anular a nossa própria identidade. Então, eu gostaria, aquele que está de acordo, que está seguindo aquilo que eu estou trazendo, gostaria de incentivar. Incentivar a cada dia romper um pouco mais dessas crenças, desses valores. Entrar mais em conexão com as suas referências internas, que tem um trilho muito norteador, onde você não vai se perder, que são as suas próprias necessidades. É lógico que eu não estou te chamando para ser um simples criança, onde realmente ela não trabalha com os limites. Uma criança de 2 anos que está andando naquele momento, ela não entende perigo, então se você deixar ela ir na frente de um precipício, ela vai pular. Não, eu não estou te chamando para usar único e exclusivamente o seu inconsciente. Não, você adquiriu algo surpreendente, algo evolutivo que é a sua consciência lógica. Estou te chamando para aliar as suas necessidades aos limites da sua consciência. Reconhecer o abismo, entender as paramentações que você tem para lidar com ele, entender os seus limites também, mas não se limitar, não controlar. Entender que segurança não tem a ver com controle. Segurança tem a ver com sentir. Você se sente seguro. Você não tem segurança. Você pode dizer que você tem segurança. Você pode botar todos os alarmes na sua casa, gastar todo o dinheiro necessário para deixar o seu lar, o seu território todo protegido. Mas lá dentro você sabe que isso não é segurança. Isso é uma tentativa de controle da segurança. Ai, Alexandre, então eu vou tirar todos os alarmes, tirar as cercas elétricas, tudo? Não estou te dizendo nada disso. Essa é uma decisão sua. Estou dizendo para você rever esses conceitos a cada dia, a cada experiência. Senão, sem perceber, repetimos padrões e comportamentos. E sem perceber, padrões e comportamentos são repetidos a partir da nossa infância, aonde se viveu o inconsciente, as sensações sem consciência. E estruturou comportamentos. Ou seja, se a minha experiência infantil foi que a forma que eu aprendi o afeto foi de forma autoritária, o meu comportamento com relações afetivas com o outro será de forma autoritária. Seja me submetendo às autoridades, me subjugando-as, ou eu subjugando os outros, para ter esse afeto, esse amor, para conquistar aquilo que eu senti que eu não tenho. Então, eu simplesmente estou lidando de forma automática aquilo que eu aprendi. Comportamento é aprendizado estruturado em repetições. O quanto disso é você? Lógico, na sua infância não tinha como você saber quem é você. As referências externas estão te ensinando a entender a sua identidade. A adolescência é uma grande construção dessa identidade, é um rompimento com as referências externas, principalmente do nosso pai e da nossa mãe. São as primeiras presenças ali para nos construir. Mas hoje você é um adulto. Nenhuma live tem uma criança aqui assistindo. O adulto é essa capacidade dessa aliança da criança com o adulto, da experiência infantil e inconsciente com a experiência adulta construída a partir da razão. Essa aliança talvez seja a melhor forma de você entrar em contato de novo, conectar com a sua identidade.
E talvez aí, talvez a partir disso, talvez a partir das suas paixões, daquilo que te motiva, que te move, que te movimenta, que gera energia, que te coloca nesse fluxo junto com esse universo que não é parado. Aliás, a gente vê aqui como tudo fosse estático, mas se a gente tivesse a capacidade de uma lente de grande aumento, nenhuma molécula, nenhuma célula está parada. Tudo está em movimento. O enrijecimento, a rigidez mental, o controle nos tira desse fluxo, desse movimento. O aprisionamento de energia desse movimento, porque o movimento gera energia, é que nos adoece. Então, talvez, voltando para a sua identidade, você encontre as curas. Talvez seja aí. Você não sentou na frente de um consultório para isso? Você não está aqui vendo a live para isso? Então, a cada valor, a cada crença que te coloca nesse sofrimento, nessa angústia, que te coloca em conflito onde você não encontra soluções, te incentiva a ser corajoso, corajosa, de olhar de novo para eles, revisitá-los, a partir das novas experiências, não aquelas do passado. A cada dia uma experiência nova, seu cérebro está registrando tudo para talvez ressignificar esses valores, ampliá-los, transformá-los. Para cada passo, a cada momento, a cada dia, a cada ciclo, você entrar mais em conexão com você mesmo. O agente que cria tudo isso. Então, eu gostaria de encerrar com um texto, achei um texto belíssimo. Vou só ligar aqui meu computador para eu poder fechar com essa mensagem para todos nós, tá bom? Eu acabei esquecendo de deixar o computador ligado. Será que eu vou conseguir? Acho que agora vai dar certo. Me dá 2 minutinhos. Vamos lá. Quase lá. Eu vou deixar esse texto também junto com a postagem, tá bom? Fez sentido para você, Rô? Para mim também. Todos os dias.
Pronto, achei. O texto é de um autor desconhecido e o título é Despertar. Acorda da letargia da rotina, que te enrijece e desperta para o encontro com o inusitado. Abre as comportas da certeza cega que te obscurece e deixa que a dúvida transborde as tuas margens. Rompe as cadeias da disciplina automática que te oprime e libera o ímpeto de ser algo novo. Afugenta do teu lado o fantasma do medo de errar e faz do risco o companheiro de tua caminhada. Deixa de enfrentar o problema que te inquieta e cria as condições para que ele se desfaça por si próprio. Aquieta a turbulência do ter cada vez mais e conquista o necessário à tua liberdade. Despeja de teus aposentos a segurança que te tranquiliza o sono e deixa que a magia do incerto floresça em teus sonhos. Quebra a redoma do ego que te contém e desfruta do vácuo do não ser. Para de ruminar o passado e de salivar o futuro, e degusta o sabor da totalidade deste momento. Então é isso. Muito obrigado por aqueles que participaram, foi sempre muito bom e engrandecedor para mim. Essa conexão para mim faz parte da minha existência. Tudo de bom, gente. Até o próximo encontro.